Os que fizerem o desconto nas contas dos servidores ativos, inativos, aposentados e pensionistas terão que reembolsar os clientes em até 72 horas, sob pena de multa. A decisão é tomada no momento em que o governo do Rio ainda enfrenta problemas para pagar o funcionalismo em dia. O salário de fevereiro dos funcionários só foi pago na sexta-feira. A exceção é para os servidores da segurança e da educação, que receberam no mesmo dia o pagamento de março. Metrô da linha 4 tem bilhete mais barato. Tayana de Oliveira tem os detalhes. Até o dia 30 de abril, passageiros do metrô poderão embarcar nas estações da linha 4 com tarifa reduzida de R$ 3,00. O desconto vale apenas para compras realizadas com cartão pré-pago da concessionária, que será vendido nas máquinas de autoatendimento e nas bilheterias. A medida faz parte da segunda etapa da campanha Quem Prova, Aprova. As estações da linha 4 são Nossa Senhora da Paz, Jardim de Alá, Antero de Quental, São Conrado e Jardim Oceânico. E o VLT ampliou o trajeto. A Francine Augusto conta. No primeiro dia de horário ampliado da linha 2 do VLT, que faz a ligação entre a Praça 15 e a Saara, cariocas e turistas gostaram da novidade. Das 6 da manhã até as 2 horas da tarde, o serviço é oferecido de maneira gratuita. A integração do VLT entre as linhas pode ser feita entre as paradas Colombo e 7 de setembro, mas no trecho entre o aeroporto Santos Dumont e a rodoviária Novo Rio, é necessário pagamento da tarifa no valor de R$ 3,80. Uma pesquisa do Ministério da Saúde aponta que 1 em cada 5 brasileiros está obeso. Em 10 anos, o índice de obesidade na população passou de 11% em 2006 para 18% em 2016. O excesso de peso é fator de risco para doenças como diabetes e hipertensão. 6h07. Seu caminho. Oferecimento Amoedo. Preço e qualidade você encontra no especial Cozinhas e Banheiros Amoedo. Supermercados Mundial. Ofertas para todas as famílias. E Volkswagen. Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. Saber como é que está o trânsito aqui na cidade. As informações com Larissa Fontes. César, tem a participação do nosso ouvinte Flávio. Ele fala da Avenida das Américas, sentido Recreio. Na pista do meio tem um acidente envolvendo um motociclista pouco depois do Ribalta, que está atrapalhando o trânsito por lá. E tem informação também da Avenida Brasil. O nosso ouvinte Lucena fala de trânsito parado na altura de Santíssimo, isso para quem segue em direção ao centro. Muito bem, obrigado, Larissa, pelas suas informações. Falou da Avenida Brasil, que hoje teve o primeiro dia útil com aquela interdição da pista central, ali na altura de Ramos, né, as obras da Transbrasil. Agora a gente vai ao centro de operações, falar com a Natália Rodrigues. Boa noite, Natália. Pois é, César, para continuar falando da Avenida Brasil, viu, nosso ouvinte reclamava de trânsito lento ali no sentido centro, tem acidente ali com uma carreta, um caminhão e 3 carros, que está deixando o trânsito muito complicado para quem segue em direção ao centro da cidade. Esse acidente aconteceu agora há pouco, ainda ocupa uma faixa ali na altura de Bangu, e tem mais à frente, em Vila Kennedy, um outro acidente com 2 carretas complicando o trânsito. Você falava agora há pouco das interdições ali na Avenida Brasil por conta das obras do BRT Transbrasil. Entre as passarelas 12 e 14 tem interdição no sentido zona oeste da cidade, estão totalmente interditadas, e as pistas em direção ao centro da cidade, da pista central, funcionam com uma reversível. Então tem 2 faixas para cada sentido, e nesse trecho o motorista vai encontrando dificuldades. A linha vermelha, que seria a alternativa para o nosso ouvinte, nesse momento apresenta dificuldades nos 2 sentidos. Quem vai para a Baixada vai encontrar retenções já desde os acessos da linha vermelha até a chegada a Duque de Caxias. No sentido centro da cidade, dificuldades começam da base aérea até a chegada a São Cristóvão, tudo isso por conta da movimentação de veículos. Não há acidentes na linha vermelha, mas é reflexo do trânsito pesado agora na volta para casa. Pablo. Obrigado, Natália. Até mais. Até. 6h09. Vamos mudar a trilha aqui para a gente falar da previsão do tempo nesta segunda-feira de tempo chuvoso aqui no Rio. Band News. Tempo. O aeroporto Santos Dumont, César Cavalcante, está funcionando nesse momento por instrumentos, está desde 5 para as 5 da tarde por instrumentos, não fechou em nenhum momento, apesar da chuva forte que caiu aqui no Rio de Janeiro. Não há atrasos ou cancelamentos nesse momento no terminal do centro da cidade.
a nossa Laura Ferreira, excepcionalmente hoje não se faz presente no nosso jornal. A gente vai para um rápido intervalo de 1 minuto. Na volta teremos outras informações do Rio de Janeiro. Vamos falar também sobre a questão da chuva que permanece aqui na cidade, como isso está atrapalhando o trânsito também. Não está causando nenhum transtorno ao funcionamento da cidade, a não ser pelo trânsito mesmo. Até já. A Caixa Cultural apresenta a exposição O Tempo dos Sonhos, arte aborígene contemporânea da Austrália, a narrativa de uma tradição de mais de 40 mil anos. Você vai apreciar esculturas, pinturas, gravuras, litografias e várias outras técnicas. A Caixa Cultural fica na Avenida Almirante Barroso, 25, próxima à Estação Carioca do metrô, de 14 de março a 14 de maio. Informações no site da Caixa Cultural. Patrocínio Caixa Econômica Federal e Governo Federal. Chegou a hora da etapa mais forte da Corrida Atenas. Desafie você a fazer o seu melhor no maior circuito de corrida de rua do país. A prova acontece dia 9 de julho no Aterro do Flamengo e conta com um percurso totalmente plano em seus 8 e 16 quilômetros. Junte seus amigos e inscreva-se pelo site circuitoatenas.com.br. Organização Iguana Sports. Apoio Rádio Band News FM. São 6h10. A gente recebe aqui no estúdio o policial civil, fundador do Papo de Responsa, Beto Chaves, e também o Olivier Terrot, que é cofundador e diretor do Teatro do Sopro. Já já a gente vai falar mais sobre esse empreendimento social, né? Empreendedorismo social, já já, mas agora voltando às informações aqui do Rio de Janeiro, hoje o Ministério Público se posicionou sobre os 2 policiais militares que foram flagrados em um vídeo atirando em 2 homens já no chão, na frente da escola em que a Maria Eduarda morreu, lá em Acari. O Renan Schwint tem mais informações. O Ministério Público do Rio denunciou a dupla de policiais militares flagrada em um vídeo executando 2 suspeitos em frente à escola em que a estudante Maria Eduarda morreu vítima de bala perdida em Acari, na Zona Norte. Fábio de Barros Dias e Davi Gomes foram denunciados pelo crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar ou se assume o risco do ato. Apesar disto, a promotoria não considerou necessária a manutenção da prisão preventiva dos 2, mas pediu a transferência dos agentes para outro batalhão, onde deverão cumprir funções administrativas. Nesta segunda, moradores e ativistas culturais da região onde o crime ocorreu deram início a oficinas na Escola Municipal Daniel Pisa. Ainda abalados pelo episódio do último dia 30, os jovens terão, ao longo de 2 semanas, aulas de teatro, grafite e produção audiovisual. Em homenagem a Duda, os estudantes grafitaram um retrato da menina, em forma de anjo, no muro da escola. Para o diretor do colégio, Luiz Menezes, o momento é de recomeço. As coisas voltam ao seu lugar com a gente tendo um olhar diferente do que tínhamos antes. Porque, na verdade, você vai ter aqui oficinas de arte, de música, de dança, de audiovisual. E quando a gente consegue oferecer a esses meninos e meninas um outro olhar através da arte, do esporte, eu acredito que amplia os horizontes dele. É o momento de renascer, recomeçar, dar um novo sentido para a vida. Já o grupo que participa da oficina de audiovisual iniciou a gravação de um mini-documentário que tem como tema o momento de virada dentro da escola. Morador da região, o cineasta Vitor Graciano é responsável por orientar os alunos. De acordo com ele, a ideia é que os jovens utilizem aquilo que eles têm à mão para produzir os filmes. Pensei em fazer uma oficina mais para eles poderem usar isso do cotidiano deles, no celular. Estão entrevistando, fazendo um mini documentário sobre o evento de hoje aqui, entrevistando os oficineiros, entrevistando o diretor. Então a gente quer usar isso mesmo, usar o audiovisual para poder empoderar essas crianças, né? A Polícia Civil ainda aguarda o resultado do laudo da reprodução simulada, que ocorreu na última quarta-feira, para anexar ao inquérito. Do Rio de Janeiro, Renan Schwint, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Bem, as informações estão saindo, né, aos poucos sobre toda a investigação, mas ainda faltam outras sobre o laudo, né? A gente tem que um dos disparos, pelo menos, era da arma de um dos policiais, mas não foi o tiro letal, né? E, enfim, tem muita coisa ainda para se descobrir, né, Beto Chaves? Beto, que é policial civil, fundador do Papo de Responsa, está aqui no estúdio da Band News FM. César, na verdade a gente está falando de uma tragédia, infelizmente, comum no nosso estado, até no nosso país, né? E tudo isso a gente precisa ter muita responsabilidade. Se os policiais foram denunciados, homicídio doloso, não seria diferente disso, tecnicamente falando. Agora a gente precisa
Eu digo nós, sociedade, nós, imprensa, nós, atores da segurança pública, cidadãos como um todo, a gente precisa analisar o caso amplamente. Então, os pré-julgamentos, os pré-conceitos, né, que a gente pode tirar de uma situação como essa, eles precisam entrar num ambiente de mais lucidez. Assim. Então, assim, o fato está consumado, é uma tragédia, mas a gente precisa deixar as polícias, a perícia, o próprio Poder Judiciário fazer o seu trabalho, sem pré-condenações. Do contrário, a gente achar só o culpado, por exemplo, pela morte da Maria Eduarda, não trará a Maria Eduarda de volta. Então a gente precisa fazer com que, sim, os culpados sejam responsabilizados, mas mais do que isso, a gente precisa fazer com que isso não aconteça mais. Esse é o desafio que a nossa sociedade vem enfrentando. Bom, tem um outro detalhe dessa reportagem do Renan, que é justamente esse trabalho que começou agora na Escola Municipal Daniel Pisa, do grafite, de aulas de teatro e tudo mais. O diretor da escola, Luiz Menezes, disse na reportagem que isso dá um novo sentido à vida daquelas pessoas que estão nas escolas. E é aí que eu queria já começar o nosso assunto, já começar a falar um pouco sobre essa questão de você devolver cor e devolver brilho à vida das pessoas. Oliver, como é trabalhar no momento de dor, de certa forma, para algumas pessoas e trabalhar aquilo em você também? Boa noite, mais uma vez. Boa noite. Então, eu sou Olivier, um canadense, e eu sou um palhaço hospitalar há quase 20 anos, e então trabalhando com crianças que estão hospitalizados, às vezes com doenças muito graves, e até crianças que estão morrendo. E também trabalhando com pessoas idosas, institucionalizadas, especialmente portadores de demência, como a doença de Alzheimer. Estão vivendo com muita confusão e desenvolvendo toda uma maneira de poder me relacionar, onde são essas crianças doentes, essas pessoas com demência que cuidam do palhaço. Então, talvez é a única pessoa que eles podem cuidar e não só estar na posição do paciente que vai receber todos os cuidados. Então, de inverter isso numa relação lúdica. Então, a partir dessa metáfora, comecei a entender que, puxa, meu trabalho é criar relações baseadas na confiança. Em muito pouco tempo, com uma pessoa em estado de vulnerabilidade. Estou aqui no Rio há mais de 4 anos, aprendendo pra caramba, como os empreendedores sociais, como o Beto, aqui meu amigo, e muitos outros, que tem aqui uma situação social muito, muito diferente de muitos outros lugares que eu visito no mundo. A proximidade de tantas culturas que se chocam e que se enriquecem no mesmo tempo. É uma coisa, então, culturalmente é fascinante para mim e, ao mesmo tempo, puxa, que complicado a situação social. É aonde que eu estou tentando, com essa técnica que eu chamo de empatilhaço, o desenvolvimento da empatia através da arte do palhaço, para permitir isso, encontros improváveis, onde nesse espaço da empatia, da brincadeira, da nossa infância, podemos trocar e ver, poxa, não temos razões de estar na luta. Podemos entender que tem problemas, mas podemos talvez olhar para eles juntos e não um contra o outro, para tentar achar soluções. Então, por exemplo, nós vamos iniciar daqui a pouco um programa para trabalhar com 10 jovens líderes de várias comunidades no Rio de Janeiro. Estamos ainda pedindo, então todos os jovens de 18 a 29 anos vivendo ligados às comunidades no Rio de Janeiro. Vocês estão bem-vindos, podem ir no teatrodosopro.com. Peraí, então vamos dar o serviço, teatrodosopro.com. Isso, na Le Rouanet temos o projeto. Então, aberto para vocês participar de uma formação de empatilhaço para se transformar em um líder de empatilhaço para sua própria comunidade. Formação gratuita, com bolsas para vocês. Então, vamos começar e para desenvolver isso, projetos de empatilhaço nas várias comunidades e com trabalho. Por exemplo, se integrar a nosso trabalho com os idosos com demência. Por exemplo, nós visitamos todas as semanas no abrigo Cristo Redentor, no Bom Sucesso, perto do Beto. Sim, pertinho da cidade da polícia. Né? Isso mesmo. Então, para mim, essa noção de uma pessoa que vive com demência, você não pode dar ordem para ela. É um exemplo de liderança colaborativa.
onde vocês precisam trabalhar juntos. Então, essa sensibilidade, esse outro olhar que desenvolvemos como se pessoas com demência, que isso queremos trazer os jovens, que eles podem experimentar isso conosco. Você citou o exemplo do Abrigo Cristo Redentor, que é um local que passa por dificuldade, a gente já noticiou isso algumas vezes, inclusive com falta de comida e tudo mais, ou seja, é um ambiente onde há uma atenção até para quem trabalha lá, de observar que aquele cenário ali amanhã pode não ser o mesmo a partir dessa crise que o Rio de Janeiro vive. Como é também estar atuando junto aos funcionários do local também, que, querendo ou não, estão envolvidos naquela história toda, né? Não, completamente. Né? Já são meses que estamos nessa situação muito delicada, acompanhando eles, né, todos os colaboradores, e tentando criar uma atmosfera diferente todas as terças à tarde, quando chegamos, até as pessoas com demência se mudam de atitude, sabendo, reconhecendo, agora vai ser lúdico, agora vai ser sensível, e podemos sentir como os colaboradores, é um momento de leveza para eles também, nesse momento. Esse é um exemplo de liderança colaborativa através do empatilhaço que podemos criar nesse momento. Então, isso é não só para pessoas em tanto estado de vulnerabilidade, como pessoas com demência, como essa situação de crise. Claro que tem uma função nesses lugares, mas o Brasil, em geral, está passando para uma mudança muito importante. Está passando de uma população idosa, sabe, de 10% durante séculos, agora vai passar a 30%. A mudança mais rápida do mundo. Todo o mundo inteiro está nessa mudança, que se chama a revolução da longevidade. Então, daqui 30 anos, então a situação do Brasil vai estar completamente diferente. E nós vamos ser esses idosos, né? Então, como nós vamos criar as condições para poder continuar? Porque nós vamos aproveitar, mais 30 anos de vida. Vão ter anos de vida de qualidades, de implicação, de protagonismo, ou nós vamos só esperar e nada vai acontecer. Então, estamos nessa dinâmica, através de um lab que se chama o Lab 60+, que é para trabalhar essa liderança colaborativa com pessoas de 60+, que querem se reinventar para todos esses anos que ainda mais para aproveitar. Só desenvolver como esse lab, esse trabalho do empatilhaço, através do apoio da Ashoka, essa fundação fantástica. Então, essa noção de ver como eu posso me sentir o protagonista da minha vida. Isso é sempre a pergunta mais importante, que seja que trabalhamos com os jovens, que vamos trabalhar com esses idosos que querem se reinventar. Como que eu vou decidir, a partir de agora, eu sou protagonista. E ser protagonista implica ter empatia. Senão você não vai criar mudança. A partir dessa empatia, você pode ver outros pontos de vista. Como outro ponto de vista, você é um ser criativo. Então, é reduzido essa noção de o que é esse empatilhaço e como desenvolver essa resiliência. Vou ser o protagonista, vou me colocar no lugar do outro, e a partir disso podemos começar a pensar as soluções juntos. Ô Pablo, eu fui lá assistir o Olivier trabalhando, né, no abrigo. O Olivier tem uma personagem, né, chamado Marco Antônio, e ele é reconhecido por esses idosos, por exemplo, em situação de demência, de mais vulnerabilidade, como um sujeito da década de 20, da década de 30. E é a partir dessa conexão e dessa personagem ser encarnada é que eles se enxergam. Então, o Olivier não é o Olivier jovem, como a gente vê por aqui, por exemplo. O Olivier ali, aquela roupa que ele traja, pela forma como ele se comunica, ele é reconhecido de um outro jeito. E aí ele trabalha alguns temas, né? E a arte ela tem um papel fundamental nesse sentido. Acho que é por isso que o diretor da Escola da Maria Eduarda ele salienta o papel da arte, o papel das novas cores. O Olivier com aquele nariz vermelho. E o Marco Antônio não tem nariz vermelho, né? Ele tem. Ele tem? Sim. De couro, tudo de alguma forma ele traz uma cor diferente para um ambiente que está tão acinzentado, né? Que está tão entristecido. É comovente de assistir. Ainda mais num mundo de relações tão superficiais. Né? Pode continuar. Nessa noção de empatia, no lugar da pessoa com demência, como ela esqueceu, então para ela, a percepção do self dela, ela tem 20 anos. Ela não é uma pessoa idosa. Como para nós, quando um bom dia que estamos bem, estamos mais jovens. Sim.
Então, para ela tem 20 anos. Então, impressionante que eu vivo isso com meu avô. Meu avô tem 92 anos, ele vive assim. Então, essa noção, quando que ela teve 25 anos, foi nos anos 30, 40. Estamos recriando um pouco essa época de ouro do Rio de Janeiro, e com a música, com as roupas, a elegância, tudo, e o melodrama também. E os idosos adoram esse sentido, puxa, agora é a realidade. Eles acompanham completamente esse universo poético, mais lúdico, e onde finalmente são eles que cuidam desses personagens. A gente está conversando com o Olivier Terreau, que é canadense, cofundador e diretor do Teatro do Sopro, empreendedor social, palhaço, autor, enfim, palestrante, tem várias atribuições aqui. Você falou sobre esse empatilhaço, né? A empatia, achei muito interessante. Me lembrou aquele filme, o Patch Adams, né? Que foi interpretado no cinema pelo Robin Williams, exatamente, né? E conta a história real, né? De um palhaço, né? Uma pessoa que fez esse tipo de trabalho depois de também ter passado por uma situação difícil na vida, né? Foi internado numa instituição psiquiátrica. E você falou de que, de forma lúdica, claro, né? Os pacientes, eles tratam, né, o palhaço, a pessoa que está do outro lado, o interlocutor. Talvez, Olivier, eu não sei se você concorda comigo, o fato da gente estar vivendo por tantos problemas na nossa sociedade, né, e problemas de cada um também, assim, o estresse diário, seja também por causa do egoísmo de cada um de nós? Claro que, sem se colocar no lugar do outro, estamos, cada um de nós, criando expectativas sobre o que o outro deveria fazer para mim. E, de uma maneira, estamos criando muitas frustrações sem se entender. Então, a empatia vai só já de me permitir, você está passando por isso? Ai, poxa, então você não é só a pessoa difícil no meu trabalho, não, você é uma pessoa passando por um divórcio. Agora, meu olhar é completamente diferente e minha frustração parou. Só porque que eu busquei a me colocar no seu lugar. E já estou me curando, me aliviando de muitas frustrações, de muitas expectativas por nada. Faz sentido? Sem dúvida, sem dúvida. O foco é no outro, né, nesse caso. Exatamente. E isso que finalmente te ajuda, quase te cura, de poder ver Sabe o que eu fico pensando, Olivia, quando eu te assisti, todas as vezes que a gente já conversou, e aí César, Pablo, Laricinha, a gente vive numa sociedade que está muito egoísta mesmo, a gente está muito preocupado com os nossos problemas, né? E a gente só se preocupa com os problemas dos outros quando esse problema do outro me atinge, né? E aí eu quero vestir o branco, eu quero fazer qualquer outra coisa. Enquanto não me atingiu a minha família, eu não tenho tanto interesse assim. Acho que tem duas palavras que infelizmente ficaram muito ao lado, entristecidas, enfraquecidas, eu acho. Uma delas é a paz e a outra é o amor, assim, sabe? E o amor, ele tem ele é 1 milhão de pequenas coisinhas que fazem essa palavra enorme, né? O amor é uma palavra muito refinada, é um sentimento muito profundo. E ele está, de forma imprescindível, ligado ao respeito, que eu acho que é uma outra coisa que falta também. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os nossos idosos ou para os nossos jovens, se você olhar mais profundamente, com uma lente um pouco mais atenta, você vai ver que há muito de respeito em relação a essas duas faixas etárias. E não é diferente com os adultos. Por quê? Porque todos nós, de alguma forma, estamos nos desrespeitando e a sociedade inteira repercute menos amor. Parece clichê, parece bobagem, mas é verdade, assim. E a gente precisa ter coragem para falar, inclusive, aquilo que parece tolice, né? A gente vive num Brasil que precisa repetir as obviedades. E isso, para mim, é muito óbvio. Mas a gente precisa continuar repetindo, né? Bom, são 6h28. Tá bom o jornal hoje, tá passando rápido, rapaz. Vamos pro intervalo agora, nossa pausa, já estaremos de volta. Informe Sincor RJ. As vítimas de acidente de trânsito têm direito ao seguro DPVAT. Procure o Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado do Rio de Janeiro, no centro do Rio, ou nas delegacias sindicais da Baixada Fluminense, Petrópolis e Niterói. Ajuda aos usuários do seguro DPVAT é um serviço gratuito Sincor RJ. Consulte os seus direitos. Ligue 3505-5900 ou 0800-024-5900. Sincor RJ adverte. Seguro só com corretor de seguros. Comunicado aos proprietários de caminhões da marca Mercedes-Benz Acelo 1316 6x2. A Mercedes-Benz do Brasil constatou a possibilidade dos cilindros de freios lado direito e esquerdo do eixo auxiliar, terceiro eixo, fornecidos pela empresa Master Sistemas, apresentarem trinca ou quebra nos caminhões Acelo 1316 6x2, fabricados entre setembro de 2015 e março de 2017.
A trinca ou a eventual quebra desse cilindro poderá, em casos excepcionais, acarretar seu desprendimento, o que pode ocasionar acidentes e danos físicos aos ocupantes do veículo e ou terceiros. Informamos que a reparação definitiva da falha depende do desenvolvimento e teste de nova peça. Assim, visando a máxima segurança de nossos clientes, o presente recall será realizado em 2 fases. Nesta primeira fase, como solução paliativa, convocamos os senhores proprietários, a partir desta data, a contatarem o concessionário de veículos comerciais ou postos de serviços Mercedes-Benz de sua preferência, a fim de verificarem se seu veículo está envolvido neste comunicado. E, em caso afirmativo, agendarem data e local para que seja realizada a inspeção do cilindro de freio do eixo auxiliar, direito e esquerdo, a fim de se verificar a existência de trinca ou quebra, e em caso afirmativo, para que seja realizada sua substituição por peça similar. O tempo necessário para a inspeção do veículo será de 30 minutos, ou de 1h30 para a inspeção e substituição da peça. A segunda fase ocorrerá após homologação criteriosa da nova peça, oportunidade na qual serão novamente convocados os proprietários dos veículos envolvidos neste recall para a solução definitiva da falha, qual seja substituição dos cilindros de freio do eixo auxiliar, lado esquerdo e direito, pela nova peça desenvolvida. Em caso de dúvidas, consulte-nos pelo telefone 0800 970 9090 ou pelo site www.mercedesbenz.com.br. Esta iniciativa visa assegurar a máxima satisfação de nossos clientes, garantindo a qualidade, a segurança e a confiabilidade de nossos produtos. Mercedes-Benz do Brasil Limitada. Na cidade, somos todos pedestres. Esse é o funk do desenho, meu herói, meu favorito. Dengue, chikungunya, zika, o vilão é o mosquito. Aumenta o som, vem no passinho. Esse é o funk do desenho, aumenta o som, vem no passinho. Esse é o funk do desenho. 10 dicas pra lembrar, abra a mão que eu quero ver. 10 minutos pra salvar, e o desenho vai ser você. Aumenta o som, vem no passinho. Esse é o funk do desenho, aumenta o som, vem no passinho. Esse é o funk do desenho, aumenta o som, vem no passinho. Esse é o funk do desenho, aumenta o som, vem no passinho. Esse é o funk do desenho. Se liga aí, galera, seja um herói você também. Nada de dengue, nada de chikungunya, nada de zika. Vem com o desenho. Acesse riocontraedes.com.br. Confira as dicas. E com apenas 10 dicas e 10 minutos por semana, você salva vidas e vira herói. Leia no jornal O Fluminense. Moradores de condomínio Itaipu ficam reféns de criminosos por quase 2 horas. Viradouro anuncia mudanças na equipe e já conta com o enredo para o Carnaval 2018. Sambista niteroiense Henrique Garcia faz a apresentação no Teatro Municipal. Nos esportes, o início da preparação dos 4 grandes clubes do Rio para a semifinal do estadual. Confira também os destaques do Flu Online, acesse ofluminense.com.br. Jornal O Fluminense. Informação aqui faz história. Seu caminho. Oferecimento Amoedo. Preço e qualidade você encontra no especial Cozinhas e Banheiros Amoedo. Supermercados Mundial. Ofertas para todas as famílias. E Volkswagen. Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. São 6h33 agora. Tem trânsito na cidade também porque tem muita chuva em alguns pontos do Rio de Janeiro, né, Larissa Fontes? Isso mesmo, César. Nossos ouvintes participam aqui com a gente, atualizando onde está chovendo no estado e também na cidade do Rio. O nosso ouvinte Carlos Lins disse que está em Copacabana e está chovendo um pouquinho por lá agora. A Natália Reis está em Maria da Graça e disse que chove moderadamente. A Ana Lúcia está em Seropédica, chove forte lá agora. E muitos ouvintes falando da Serra de Petrópolis, também da Serra de Teresópolis, com chuva agora. Então, atenção para o motorista que vai subir a serra. Você falou sobre Petrópolis, a cidade de Petrópolis está em atenção por conta da chuva. Os bairros mais atingidos nesse momento são Morém, duas Pontes e a região do Quitandinha, segundo a Defesa Civil, mas não há nenhuma ocorrência grave na cidade da região serrana. Vamos falar do trânsito então agora. Conta aí, Natália. Pois é, Pablo. Olha, por conta dessa chuva, tem diversos pontos com lentidão aqui no município do Rio de Janeiro. Chove em quase todos os bairros. Nesse momento, quem passa pela Lagoa, por exemplo, vai encontrar bastante retenção em direção ao túnel Rebouças a partir da Rua Mário Ribeiro. Não tem acidentes por lá, mas ainda assim
toda a orla da Lagoa em direção ao Rebouças apresenta dificuldade. Uma alternativa para tentar fugir desse trânsito é a Rua Jardim Botânico. Por lá, as condições de trânsito são intensas nos dois sentidos. Quem vai para o Maitá vai perdendo tempo já no Jockey Club até a chegada ao Parque Lage, mas pode ser uma boa alternativa para quem quiser fugir desse trânsito. O Rebouças, que tem trânsito muito complicado nos dois sentidos, o aterro do Flamengo acaba sendo a melhor alternativa. E para dar boa notícia, Pablo, foi liberado o trecho do acidente ali na zona oeste da cidade. A gente falava de um acidente com com uma carreta, um caminhão e 3 veículos, 3 carros de passeio em direção ao centro da cidade, ali no trecho de Bangu. Foi liberada a via, mas o trânsito ainda apresenta bastante retenção. Desde Santíssimo, o motorista vai perdendo tempo. Pablo. Obrigado, Natália. Até mais. Até. Estaremos de volta em 30 segundos. Quer ter um bom plano de saúde? Então escolha o Assim Saúde, porque ele tem a maior rede própria de hospitais e centros médicos todos no Rio, além de ampla rede credenciada. Porque o Assim tem mais de 400 mil clientes e 3 mil empresas. Porque o Assim garante atendimento. Porque o Assim tem interesse de cuidar de você e de sua família. Você sabia que o Assim é assim? O Assim Saúde está esperando você de braços abertos. Ligue já 2102-9787. O terreno onde fica o planetário da Gávea vai a leilão amanhã. A prefeitura anunciou agora há pouco que vai recorrer disso. Você vai entender os detalhes com Luana Bernardes. Vai a leilão nesta terça-feira o terreno do planetário da Gávea, na zona sul do Rio, que é propriedade da Companhia Estadual de Habitação. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho, o motivo é uma dívida trabalhista que ultrapassa os 40 milhões de reais. De acordo com o advogado Rafael Pinot, que representa os cerca de 300 funcionários que lutam na justiça por diferentes direitos a processos que tiveram início em 1994. Nós temos aí créditos penhorados nesse processo, nesse terreno, que são datados, os processos datados de 1995, 1996, 1997. Não é novidade para a empresa. Ainda de acordo com o advogado Rafael Pinot, essa é a segunda etapa do leilão, já que na primeira, realizada no último dia 10, não houve interessados. O segundo leilão acontece 7 dias depois, por qualquer preço, desde que não seja preço vil. Essa é a recomendação da lei. E os interessados vão dar os seus lances a qualquer preço, desde que não seja vil. O terreno do planetário da Gávea foi cedido à Prefeitura do Rio na década de 80, diante da condição que o município desse à Companhia Estadual de Habitação outro terreno em troca, com valor equivalente. A contrapartida, no entanto, nunca foi concretizada. No mês passado, a Boate 00, que ficava no planetário, fechou as portas. Segundo os organizadores, o motivo foi uma decisão contratual da Prefeitura. Por enquanto, o planetário segue funcionando normalmente. Do Rio de Janeiro, Luana Bernardes, Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. A Prefeitura do Rio vai recorrer na Justiça contra o leilão marcado para amanhã no terreno do planetário. Em nota, a Prefeitura afirmou que a Procuradoria-Geral do município vai ingressar em juízo, ratificando o pedido que já tinha sido feito antes para que o imóvel penhorado fosse substituído, ou seja, para que fosse outro imóvel a ser leiloado. Segundo o órgão, o objetivo do município é preservar o interesse público, mantendo a utilização do planetário. Ele vai continuar aberto até que, por exemplo, se ele for leiloado amanhã e o novo dono decida utilizar o espaço para outro objetivo, com outro objetivo, aí sim o planetário perde o seu lugar e a gente vai ter que ver o que fazer. Diga, César, 6h38. Pois é, hoje a gente, com o apoio do Beto Chaves, policial civil, fundador do Papo de Responsa da Polícia Civil, a gente está tendo um papo aqui que fala sobre ação social e empatia. A gente recebe aqui no estúdio da Band News FM Olivier Terrot, canadense, cofundador e diretor do Teatro do Sopro. Ele vai em hospitais aqui do Rio de Janeiro conversar com idosos, principalmente, né, em situação de demência, caracterizado de palhaço, também de outros personagens, ajudar essas pessoas. Só que tem aí um jogo de empatia, né? Os idosos, eles acabam tratando, digamos assim, o palhaço. Acho muito interessante, Olivier, inclusive os nossos ouvintes podem participar desse papo, mandando mensagem para o nosso WhatsApp, o 99623-6060, na hora em que vocês estão lá. Tem mais uma pessoa, né, e o paciente. Como é que funciona essa dinâmica? Nós vamos chegar vestidos tão lindos, tão elegantes,
de um domingo dos anos 40. Então, já na instituição, de nos ver chegar desse jeito para eles, já um presente, já está na porta do quarto deles, e já eles querem, quem são vocês? Eles querem conversar conosco. Tipo uma visita chegando em casa, Exatamente, né? Uma visita do domingo, tudo bem arrumadinho. E chegamos, então, vem, entra, senta, quer uma aguinha, uma coisa. E já estamos uma situação um pouco dramática, mas tudo exagerado, tá? Pode ser isso, uma briga de casal que está chegando. Eles querem, então, resolver o problema. Teve toda uma confusão, por exemplo. A Ângela Sofia queria ir até as Foz de Iguaçu. E o Marco Antônio, ele foi para a rodoviária e comprou para Nova Iguaçu. Então, lá foi uma briga horrível toda semana. E aí, agora é para a dona de tentar explicar para Angela Sofia que não é época do ano para ir para Foz de Iguaçu e tudo, e se acalmar. Mas, finalmente, Marco Antônio vai comprar novas roupas para ela. Ela ganhar novas roupas, está tudo bem, ela se acalmou. Esse é o exemplo de situação. Ou simplesmente a Ângela Sofia sentou na cama perto de uma outra dona e começou a fazer um crochê. E ela começou a se interessar, se aproximar e ajudar ela. E finalmente, dentro dessa coisa, começamos a pegar a imaginação dela, começamos a cantar e tudo. Ela que pediu para sair do quarto dela e nos acompanhar. Então, cada um isso vai para um outro senhor que adora a rádio. Cada vez uma programação de rádio com ele. Ele é um médico, então tem um momento de saúde na rádio. E vamos fazer entrevista um pouco malucas com ele. Ele adora completamente. Então, temos uma rádio antiga, microfone antigos e tudo. E criamos esse momento de época com ele. Você falou sobre a participação das pessoas, né? Auxílio através do site. Eu peço só que repita o site aqui pra gente, que você tinha falado. Sim, é teatrodosopro.com. teatrodosopro.com. E com relação a voluntariado, vocês também aceitam esse tipo de pessoa? Então, para o trabalho mesmo, como os idosos, como um trabalho de palhaço terapêuticos, precisamos de toda uma formação, um tempo. Mas temos oficinas de empatilhaço aberto para as pessoas, temos regularmente no Rio de Janeiro e muitos outros estados. Eu vou para Espírito Santo em maio, vai ter em Nova Iguaçu em junho, vai ter em Curitiba em agosto. Só tem oficina de empatilhaço, regularmente as pessoas podem participar, aprender gradualmente a técnica e nos acompanhar em ações sociais ou nos ajudar de outras maneiras. Por exemplo, agora estamos com esse projeto de liderança para os jovens dentro da Lei Rouanet. E o mês do imposto para as pessoas físicas. Então, pessoas podem transformar seus impostos em impactos. Então, em um momento, pode ver na Lei Rouanet, no teatrodosopro.com, Lei Rouanet, e tem as instruções, é muito fácil. E você pode escolher, então, não quero que meus impostos vá para esse projeto social. E eu confio, acredito, então é uma maneira de poder se envolver diretamente. Muito bem. Beto e Olivier, eu queria perguntar a vocês rapidinho sobre a dificuldade de ser um empreendedor social aqui no Brasil, ainda mais uma circunstância num cenário que a gente está ainda instável economicamente falando. Deixar o Olivier falar primeiro, né? Que eu sou um empreendedor social muito diferente, né? Então, de uma maneira, um empreendedor social me parece ainda uma coisa um pouco nova na reflexão das pessoas. Já existe há muito tempo no Brasil. Pessoas que já pensam, não vou esperar o primeiro setor, o segundo setor fazer as coisas. Já vou me envolver, seja só através da minha família, da minha comunidade, ou realmente querer o maior impacto, que é o empreendedorismo, mas para um impacto social. Então já isso existe no Brasil. Tem muita criatividade e vamos nos virar. Mas, do mesmo tempo, essa noção de credibilidade para empreendedorismo social, isso ainda é difícil de pegar. Ainda, então, tem muita resistência, difícil de trabalhar juntos, se ajudar entre diferentes associações. Por isso que, para mim, eu trabalho, por exemplo, como o Beto, sou palhaço e policial. E achamos
muitas maneiras de nos ajudar. Isso que eu acho ótimo para mim. É o exemplo. E tem várias outras maneiras. Só como construir redes, aprender a trabalhar mais em redes. Isso não, vou te ajudar, isso mesmo se eu não vou ganhar nada. E eu vou ganhar, de qualquer jeito. Se você ganha, eu ganho no final. Porque qualquer pessoa que trabalha para mudanças sociais, se essa pessoa ganha, todo mundo ganha. Sabe o que eu fico pensando, Oliveira? A gente está num lugar muito anterior ainda, né? Assim, se você analisa a Europa, por exemplo, a própria América do Norte, com o Canadá e Estados Unidos, você tem a palavra voluntariado muito conectada à palavra cidadania. Eu só sou cidadão se eu puder dar parte do meu tempo para a comunidade, por exemplo. Né? Isso tem a ver com ser cidadão, participar daquela comunidade. Quando a gente analisa, por exemplo, o último orçamento de Harvard que eu vi, Harvard tinha 30 bilhões de dólares em orçamento. E boa parte do dinheiro de Harvard, do orçamento, do budget que eles chamam de Harvard, tinha a ver com doações de ex-alunos que foram muito bem sucedidos e a partir disso resolveram doar para que a universidade continuasse se fortalecendo. No nosso caso, não. Assim, a gente tem a palavra cidadania muito jovem, com uma democracia muito jovem, se a gente puder botar um marco constitucional. Então, palavras como empreendedorismo também são muito jovens, e empreendedorismo social é mais estranho ainda, porque quando você até consegue compreender melhor alguém que empreende financeiramente, capitalista, de forma capitalista. Eu abro um negócio. Mas a gente tem muita dificuldade de entender quem empreende, quem doa o seu tempo exclusivamente para melhorar a sociedade na qual a gente vive. Né? E tem pessoas extraordinárias que fazem isso, que transformam as suas vidas num propósito, né? Isso acaba virando um propósito de vida. São felizes, obviamente, também muito por conta disso, mas vivem as agruras de um país que acaba maltratando, né, a gente de muitas formas. E aí a gente não precisa repetir, a gente está vendo isso tudo acontecendo nos nossos telejornais, né, nas rádios e tal. 6h46, o intervalo agora, na volta tem trânsito e futebol. Até já. Na vida de um empreendedor, nada é pequeno, nem o sonho, nem as vantagens de ser net empresas. Então vem conquistar gigante, com 30 mega Wi-Fi grátis, 2 linhas telefônicas e atendimento técnico em até 4 horas. Tudo isso por R$ 49,90. E você ainda conta com o Presença Web, um sistema exclusivo da NET para criar sites de um jeito super fácil. 30 mega mais 2 linhas de telefone por R$ 49,90. Assine agora, 4004-8844. Consulte condições de aquisição. Passa bucho, esfrega forte, taca cloro, detergente, taca álcool, taca fogo. Essa mancha na parede não sai. Com Baltec Zero Manchas, tudo é diferente. Marcas de mão suja, marcas de bola, não são mais problemas, fique contente. Eu nem acredito. Tinta acrílica, Baltec Zero Manchas. A tinta que não suja e não mancha. Tinta acrílica, Baltec Zero Manchas. Tira a sujeira, virou brincadeira de criança. Baltec Zero Manchas. Deseja climatizar sua casa, escritório ou comércio? Conheça a Fujitsu, ar-condicionado com tecnologia japonesa. A linha Fujitsu Inverter possui operação estável, sem picos de energia e a temperatura desejada é alcançada rapidamente, reduzindo o consumo de energia elétrica. Fujitsu, eficiência, elegância, conforto e beleza aos ambientes. Acesse nosso site fujitsu-general.com.br ou ligue 0300 330 0000. Ar-condicionado Inverter é Fujitsu. Chegou o Rio Card Duo, o cartão que você usa para pagar suas passagens e suas compras. Você pode utilizar o Rio Card Duo em todos os meios de transporte, lojas, internet, pagamento de contas e até recarga de celular. Peça agora o seu Rio Card Duo. Acesse www.riocardduo.com. Rio Card, tudo anda melhor. 6h48, destaque de Marcos Sadoc agora. Um comerciante, dono de um pet shop, morreu durante um assalto ao estabelecimento em Bom Sucesso, na zona norte do Rio, nesta segunda-feira. Segundo a polícia militar, depois de brigar com a vítima, o criminoso iniciou uma troca de tiros com agentes da PM que reagiram. Adelino Fonseca, de 76 anos, chegou a ser levado para o Hospital Federal de Bom Sucesso, na mesma região, mas não resistiu. Já o bandido morreu no local. A Polícia Civil realizou perícia no local e abriu inquérito para investigar o caso.
Os táxis executivos da capital fluminense são os primeiros a passarem pela verificação metrológica do IPEM, que começou hoje. Para o modelo, a verificação é feita até quinta-feira, já que sexta é feriado. Na outra semana, os amarelinhos começam a ser vistoriados. O calendário do Instituto de Pesos e Medidas do Rio vai até dezembro e abrange 33 mil taxistas. O destaque agora é de Ana Alicia Soares. Pablo, o governador Luiz Fernando Pezão vai receber no dia 2 de maio representantes de instituições de ensino ligadas à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. A data foi marcada após um encontro sem sucesso hoje, que buscava definir soluções para o pagamento dos servidores dos órgãos. Somente ao UERJ o Estado deve 75 milhões de reais dos 90 milhões que deveriam ter sido repassados no ano passado para manutenção. Esse ano nada foi repassado e os servidores também estão com os vencimentos atrasados. Seu caminho. Um rápido destaque, Natália. Olha, Pablo, nesse momento liberada ali a Avenida das Américas após um acidente no sentido Santa Cruz, na altura do Ribalta, tinha uma faixa ocupada, via liberada, mas o trânsito ainda vai apresentando dificuldades ali desde a Cidade das Artes, Pablo. Futebol. Oferecimento Sérgio Castro Imóveis. Há mais de 65 anos, a empresa que resolve. Campo e bola agora, Pedro Antônio Guimarães, boa noite. Tudo bem, boa noite, Pablo Ribeiro, boa noite também aos nossos ouvintes. Campo e bola, peronomútil, né? Porque o Fluminense entrou com um mandado aí para tentar jogar no Maracanã a semifinal contra a equipe do Vasco da Gama. Esse pedido do Fluminense já foi aceito pelo TJD e agora cabe à Federação do Rio, segundo a decisão, confirmar o jogo, a partida para o Maracanã no sábado. O horário ainda não está confirmado. O que está confirmado é o jogo do domingo, entre Botafogo e Flamengo, às 4 da tarde, o jogo da televisão para a decisão aí da semifinal do Campeonato Carioca. Então qual é a confusão? Flamengo e Botafogo tem jogo já marcado para o Maracanã domingo. Já Exato. Fluminense e Vasco não tem ainda estádio para jogar. Isso porque o Newton Santos tem um valor de aluguel que é diferente do valor de aluguel do Maracanã. E aí o Fluminense quer jogar no Maracanã, mas ainda não entrou em acordo com a federação, né? Não, ainda não entrou em acordo com a federação, mas a federação tem que cumprir o mandado que já foi expedido pelo Tribunal de Justiça Desportivo. Falar de bola e campo, o Fluminense joga na próxima quarta-feira contra a equipe do Goiás, jogo importante. O Fluminense perdeu por 2-1 lá no Serra Dourada. O Fluminense precisa pelo menos vencer por 1 gol de diferença a equipe do Goiás. Também tem jogo importante no meio da semana, a equipe do Botafogo, que viajou da Colômbia direto para o Equador, que vai jogar na próxima quarta-feira contra a equipe do Barcelona de Guayaquil, e aí vai decidir a liderança do Grupo 1 da Copa Libertadores da América. Flamengo e Vasco descansam no meio da semana. A preocupação no rubro-negro é em relação ao Meia Diego. O Meia Diego que vai ficar fora aí pelo menos 6 semanas. Tem muitos nomes que o Zé Ricardo pode escolher na posição, mas nenhum do tamanho do Diego. Muito bem, obrigado, Pedro, pelas informações do futebol. São 6 horas e 52 minutos agora. Política. Excepcionalmente hoje não teremos a participação da Dora Kramer, mas claro, você não tem as informações de política neste horário, por isso faço contato mais uma vez com Brasília. Boa noite para você, Rodrigo Orengo. Boa noite, Coutinho, boa noite a todos. E chegou a hora da verdade para o governo, né? Agora chegam aqui os momentos decisivos das reformas. Amanhã tem a apresentação da reforma da Previdência, do relatório final, na comissão especial aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. E por isso o presidente se reúne agora com a bancada feminina no Palácio Planalto e vai discutir alguns pontos da reforma, entre eles aquela regra de transição. E tem uma demanda aqui da bancada feminina do Congresso para criar uma diferenciação nesse momento da regra de transição. Bom, essa é a pauta da reunião de logo mais com o presidente. Mas amanhã, antes da apresentação do relatório lá para a comissão, o relator Arthur Maia apresenta
apresenta aqui para os aliados do governo, em outro encontro com o presidente Michel Temer, que mostra, Coutinho, que o presidente ele entrou de cabeça nas negociações. Aliás, não é de agora, de algumas semanas a alguns meses, ele vem comandando essa articulação para a discussão da reforma da Previdência, que é reforma prioritária. Mas além da reforma previdenciária, tem ainda a reforma política, com a apresentação de relatório nesta semana, e aí deve ficar para a semana que vem a votação do relatório nas comissões. Depois de votar na comissão, aí pode encaminhar para votação no plenário. A reforma da Previdência tem uma tramitação mais difícil, é uma proposta de emenda à Constituição, são necessários 308 votos em 2 votações, 3/5 dos deputados, e o governo está buscando por angariar votos, né? Tem que mudar a posição de pelo menos 70 deputados que já declararam publicamente que são contra a reforma. Mas de lá para cá, muita coisa já mudou no texto e o governo continua negociando com esses parlamentares para ter votos suficientes para aprovar a reforma da Previdência. Valeu, Orengo. A gente certamente vai falar bastante sobre isso amanhã no Band News em alta frequência. Obrigado, Orengo. Até amanhã. Valeu, até amanhã. Mercado Financeiro, com Álvaro Bandeira. De São Paulo começa a semana com alta de 2,4%. No mercado de câmbio, dólar comercial teve queda de 1,34%, é negociado a R$ 3,10. Já o euro teve baixa de 1,1%, é cotado a R$ 3,30. Álvaro Bandeira, economista-chefe do home broker Muda Mais, como explicar essa alta de 2,4%, Álvaro? Boa noite. Boa noite, Érico. Boa noite, ouvintes. Primeiro de tudo, depois de 3 dias seguidos de queda, a Bovespa teve um respiro de 2,40%. Mas nós tivemos, ao longo do feriado, divulgação de dados importantes na China. O PIB cresceu mais do que o esperado, 6,9% no primeiro trimestre, vendas no varejo, produção industrial, indicadores piores nos Estados Unidos, o índice de atividade de Nova York em queda, a confiança dos construtores também, e isso reduz a probabilidade de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Resultado disso, o dólar mais fraco, que corresponde ao dólar mais fraco aqui também, mercados por aqui puxado pelos bancos, mas também com um vencimento no mercado de opções, o que sempre traz volatilidade e no final do dia algum ajuste de posição. Mas de qualquer forma uma recuperação importante tanto no mercado local quanto no mercado americano, que subiu quase 1 ponto percentual no Dow Jones, 0,90 para ser preciso. E a expectativa é que nos próximos dias, acalmando o risco geopolítico, que continuou forte desde a semana passada, a gente possa ter mercados mais equilibrados, mais tranquilos e de alta, Érico. Álvaro Bandeira, economista-chefe do home broker Muda Mais, obrigado pelas informações e até amanhã, Álvaro. Até amanhã a todos, boa noite. A Sérgio Castro faz parte da história do desenvolvimento da cidade. Nossos clientes sempre lucram com nossas oportunidades de negócio e é por isso que há mais de 60 anos a Sérgio Castro é referência no mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Sérgio Castro Imóveis, a empresa que resolve. Ligue 2272-4422. 6h57, a gente teve o prazer de receber aqui no estúdio da Band News FM, no nosso jornal, o Beto Chaves, policial civil, fundador do Papo de Responsa, projeto social da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e também o Olivier Terrot, canadense, cofundador e diretor do Teatro do Sopro. Ele é empreendedor social também, tem um trabalho muito bacana, principalmente com idosos, né? Ele estava contando aqui pra gente. Gente, muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui. A gente deixa aberto o microfone para vocês falarem aí o que vocês acham também mais importante para os nossos ouvintes. Bom, então que bom, obrigado mais uma vez, né, César, Pablo, Larissa, obrigado. Obrigado, Olivier, pelo carinho, né, de estar aqui com a gente. O próximo encontro, César, nosso, assim, eu e Olivier, nós vamos estar junto num Fórum Prisma, que é um fórum que pretende, né,
traçar novas linhas de reflexão e pensamento. Então vamos estar eu, Olivier, Flávio Canto, Rodrigo Nogueira Minotauro, vamos estar com o Rodrigo Caetano, uma galera muito boa conectada à área de esportes, sobretudo nesse momento, para pensar horizontes diferentes. Assim, a gente vai estar no Mário Henrique Simons, nos dias 4 e 5 de maio, a partir das 13 horas, né? 13 horas, 1 hora da tarde. O fórum chama Fórum Prisma, Como Encontrar Esperança e Preservar os Nossos Sonhos. E consegue achar através do reciclandomentes.org, que é uma outra organização, uma outra associação não governamental, que faz um trabalho incrível, incrível, incrível. Nesse fórum vai ter um outro empreendedor também, que é David Dembora, ele vai estar vindo da Austrália, uma presença internacional. E o cara é fantástico, trabalha com trauma, então ele teve em situações de pós-conflito, de pós-guerra, teve Uganda, teve na Somália, teve pós-tsunami, fazendo trabalhos incríveis também. Então vai ser um fórum que vai trazer um respiro, vai trazer mais cor para a gente nesse sentido. Acho que esse é o papel da arte, esse é o papel da cultura, esse é o papel do esporte, né, o papel dos empreendedores também. Quem quiser informações sobre o Prisma... www.reciclandomentes.org. É por lá que faz as inscrições, as vendas, enfim, é por lá que vê a programação também. 4 e 5 de maio, mais 2 semanas a gente vai estar junto no Mário Henrique Simons. A gente ainda vai se encontrar de novo aqui com o Beto. Senhores, muito obrigado, Olivier. Obrigado Imagina, pela aula. Tá? Muito obrigado a todos vocês. Foi um prazer estar com vocês. Se tem ouvintes que estão interessados nessa questão do idoso, do envelhecimento, de trabalhar em rede, se reinventar, então é lab60mais.com.br, onde nós temos encontros no Rio de Janeiro e também em outras cidades do Brasil. Então vocês estão todos bem-vindos a participar a essa construção dessa rede. Valeu, gente. Até quinta, Pablo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal Band News Rio,